Chama a galera que está começando o Quarto Mundo, um programa de entrevistas feito por jovens e que respeita todas as diferenças. Sexualidade nem é sempre um tema fácil. Escolhemos dois assuntos mais difíceis ainda, AIDS e homossexualidade. É o Quarto Mundo sem medo de falar da vida. Curta essa. Hoje no nosso Quarto Mundo, temos a presença de um cara que fez filosofia, virou mestre em educação, tem paixão por gastronomia, trabalha como professor de inglês e é um dos principais mobilizadores para questões de diversidade sexual. Ele é Lula Ramírez. Oi Lula, tudo bem? Olá, tudo bom? Você é coordenador da política do Corsa, que significa cidadania, orgulho, respeito, solidariedade e amor. Existe isso tudo na sociedade de hoje? Olha, a sigla, na verdade, ela é um pouco daquilo que existe, um pouco daquilo que a gente sonha, né? Acho que quando você pensa na cidadania, ela avançou, mas ela ainda tem muita coisa para ser conquistada, né? O orgulho, acho que é uma coisa que, graças a Deus, no Brasil a gente recuperou. Se você pegar o Brasil há 10 anos, ninguém tinha orgulho de ser brasileiro. Acho que isso está muito diferente, né? Eu acho que a gente introduziu essa coisa do orgulho com as paradas, porque elas são paradas do orgulho. O respeito sempre é bom e todo mundo gosta, né? A solidariedade é fundamental, acho que a gente é um país solidário, mas ainda precisa avançar, né? E o amor nunca é demais. A sigla, ela é uma brincadeira com a palavra corsa, com C cedilha, que é a fêmea do veado, né? Que é o animal associado às práticas homoafetivas, digamos assim. O Corsa existe desde 95. Nesses 13 anos, mudou alguma coisa em relação ao preconceito contra homossexuais? Eu acho que mudou muita coisa. Eu acho que quando o Corsa começou, a gente ainda se escondia, a gente se reunia de uma maneira quase secreta, como se fosse dentro de uma caverna, para discutir os nossos problemas, né? Era uma choradeira incrível, assim, as pessoas se encontravam para dizer, minha família não me aceita, fui demitido, né? Tô com um problema na escola, com várias coisas desse jeito. E o fato da gente ter começado esse trabalho de recuperar a autoestima das pessoas e principalmente ir para a rua, deu visibilidade para uma luta e eu acho que ela influenciou muita gente, né? O Corsa foi o iniciador da parada em 97 e a gente era 2.000 pessoas na primeira edição. E passados 11 anos, 3,5 milhões de pessoas na rua. Quer dizer, isso acho que é um crescendo, né, que foi acontecendo nesses últimos tempos e eu quero acreditar que a consciência aumentou e que com isso o preconceito diminuiu. Quando a gente pesquisou sobre você, a gente viu que você foi militante na criação da Parada do Orgulho Gay em São Paulo, né? E no começo foi feito como proposta de uma manifestação, vem tomando outros rumos, muita gente vê como um segundo carnaval, vai lá pra farrear mesmo, bagunçar, e muitas vezes esquece o principal motivo que foi criado pela manifestação. Você vê isso como uma coisa negativa para o movimento? Eu vejo isso como uma ambiguidade, no seguinte sentido. De fato, nasceu como uma manifestação que tinha um caráter mais político e ela foi crescendo. Agora, a gente tem uma população que é bastante despolitizada, né? E que gosta muito de festa. Então, a música, a possibilidade de você dançar na rua, né? De beijar, de paquerar, evidentemente é um grande atrativo para as pessoas, né? Agora, a pergunta que eu te faço é, será que se a gente tivesse mantido o padrão de ser puramente uma manifestação política, a gente teria 3 milhões de pessoas na rua? Possivelmente não, né? Você mesmo está respondendo. Eu acho que a gente tentou fazer um esforço de combinar as duas coisas, né? De fazer alguma coisa em que eu me sentisse impelido a ir e, ao mesmo tempo, não perder totalmente o caráter reivindicatório que tem essa manifestação. Você colaborou para capacitar professores a lidarem com a homossexualidade. Como a diversidade sexual ainda é encarada nas escolas, o que a gente pode fazer para mudar? Olha,
A minha experiência mostra que a grande maioria dos professores afirma que eles não têm preconceito, mas que eles não conhecem essa realidade e que eles gostariam de ter mais informação. Todos eles, em geral, dizem que eles não tiveram nada sobre esses assuntos na faculdade quando eles se formaram. Então, eu acho que é um campo ainda muito inexplorado, tem pouca gente ainda atuando, né, junto às escolas e aos professores para mudar essa realidade. Eu acho que uma coisa, como eu falei antes sobre a questão da parada, ela dá visibilidade e obriga as pessoas a falarem desse assunto. Não dá o que estava antes escondido na caverna, como eu falei, explodiu. Então todo mundo é obrigado a dizer, essa realidade existe, eu tenho que lidar com ela, porque ela começa a aparecer na minha família, né, nos meus vizinhos, nos meus parentes, colegas de trabalho, assim, de todo mundo, tenho certeza, se eu perguntasse aqui, diria que tem um amigo, um colega ou um parente que é gay, que é lésbica. Mantendo ainda no tema de juventude dos dias de hoje, você acha que é mais fácil para um jovem assumir que é gay hoje em dia? Olha, com certeza, com certeza. Eu não quero dizer com isso que é fácil, sabe? Que, então, tudo bem, você chega em casa, desliga a televisão e fala, pessoal, sou gay e vocês têm que me aceitar. Se bem que isso tem acontecido com bastante frequência. O que eu acho, sabe, é que a gente tem uma geração que hoje tem muito mais informação, que tem muito mais meios de conhecer. Porque acho que o que mais fortalece alguém para se assumir é quando ele descobre que existem outras pessoas como ele. Na minha época, eu descobria isso quando andando pela rua ou andando de ônibus, quando pelo olhar você, meio que na coisa da paquera, você localizava outras pessoas, né? Hoje, além de continuar isso, eu posso conhecer outras pessoas através da internet, por exemplo. Na minha época não existia. Então, acho que quando você conversa com outra pessoa e compartilha os sentimentos, você percebe que você não está sozinho, que você não é maluco, que o que você tem, a sua atração, não é uma doença, não é uma normalidade. Acho que isso te dá muita força, né? Ou faz com que a crise que normalmente a gente passa quando você descobre que você é homossexual, ela fica muito mais curta e você tem outros pontos de apoio, né? Claro que ainda a família continua sendo um problema, muita gente é expulsa de casa, ou é trancado, ou sofre uma série de punições, né? Ou perde emprego, ou tem problemas na escola e assim por diante, né? Mas, com certeza, eu gostaria de ter nascido pelo menos 20 anos depois, porque a minha vida teria sido bem diferente. E como foi a sua experiência com a família, os amigos? Então, eu sou de uma geração que descobriu que era gay, escondeu isso de si mesmo e dos amigos da família durante muito tempo, né? Eu tenho a vantagem de que, de alguma forma, eu me interessei por política e a coisa da minha homossexualidade, ela se tornou para mim uma questão política. Se você pegar outras pessoas da minha idade, eu tenho 48 anos, você vai ver que a grande maioria delas não conseguiu se assumir. São pessoas que ainda hoje, perante a família, perante vizinhos, perante colegas de trabalho, não conseguem falar sobre isso. E isso eu acho que é muito triste, né? Agora, com a juventude isso é diferente, né? Então, para mim, conviver com pessoas mais jovens é legal por causa disso, porque eles me ensinam todo dia que eu não tenho que me esconder, que eu tenho que ser quem eu sou. Houve toda uma polêmica com a sigla GLBT, por causa das feministas e tudo. Agora é LGBT. Você acha que tem algum preconceito entre os homossexuais? Tem sim, sabe? Existe um machismo muito grande, né, dentro do movimento, até porque os que mais conseguiram se assumir eram os homens, os gays, né? Então as mulheres, elas sofrem dois problemas. Um, pelo fato de elas serem mulher. E o fato de ser mulher na nossa sociedade significa que você tem menos espaço, menos visibilidade, menos força política e cultural. E isso, aí você fala, não, mas se eu sou gay eu vou entender isso. Eu deveria, mas muitos gays são misóginos, né? No sentido de que eles tratam as mulheres com desprezo, sabe, com chacotas. E isso então vai se refletir politicamente, né? Então, a verdade é que a gente tem menos militantes lésbicas do que gays. E isso, sabe, é injusto.
uma das maneiras, né, de você corrigir isso, ou pelo menos se esforçar nessa direção, é você dar visibilidade. Então, as letras foram invertidas com essa intenção, de mostrar, antes de tudo, as lésbicas que estão escondidas, que a gente não vê muito onde elas estão, o que elas estão fazendo. Vemos que os humoristas fazem da homossexualidade um tema de piada. O que você acha sobre isso? Eu acho péssimo, né? Assim, agora, vamos aprender com os movimentos que nos precederam, né? Hoje, a Constituição diz que homens e mulheres são iguais. Então, eu não posso ter, sabe, na televisão, na mídia, alguém provocando uma discriminação entre homens e mulheres. Quer dizer, se você escorregar e cair no chão, sabe, eu posso até poxa, né, é uma cena, né, você acaba rindo, mas assim, eu posso rir rapidamente, mas eu vou lá estender meu braço e te ajudar a levantar. Eu acho que rir dos outros é um problema sério, sabe, quando esse riso mostra uma pretensa superioridade. Então eu acho que, será que ser hétero é ser superior a quem é homo? Né? Eu acho que não. E eu acho que a gente está caminhando para uma igualdade e para o entrosamento. Em novelas a gente vê muitos beijos entre casais heterossexuais, mas não costumamos ver beijos gays. Você acha que a sociedade nunca vai estar pronta para isso? Um dia ela vai estar, sabe? O que eu acho que a gente tem que pensar é por que hoje um beijo entre dois homens ou entre duas mulheres choca mais do que ver uma cena de um tanque explodindo um hospital ou uma criança passando fome, sabe? Quer dizer, a gente vê tantas coisas absurdas na televisão, tantos assassinatos, tantas chacinas, tanta violência, né? Por parte, inclusive, da polícia. Então, a pergunta é por que um beijo, que é uma expressão de amor, choca mais, sabe? Deixa as pessoas indignadas e essas coisas não. Então, eu acho que é uma questão de paciência, acho que vai demorar ainda algum tempo, mas eu tenho certeza que daqui a alguns anos isso vai ser uma coisa super banal, sabe? De um beijo entre dois homens ou entre duas mulheres não vai ser diferente de um aperto de mão. Oi, tudo bem? Eu acho que eu vejo as coisas por aí. Mas o que me entristece é pensar que boa parte das novelas, né, quem escreve, quem dirige, quem interpreta, é formada por homossexuais e que nesse momento ficam completamente impotentes para expressar uma coisa que, se esse beijo viesse a público, ele ajudaria a derrubar o preconceito. Lula, chegou o momento de você participar do nosso estante agora. Eu queria que você me desse objeto e falasse um pouco sobre ele e por que você escolheu ele. Então, olha, eu trouxe um objeto que, na verdade, eu ajudei a produzir. Então, que é o CD-ROM que a gente entrega para os professores no final do ciclo de palestras que a gente dá para eles. Aqui, então, eu tenho todas as apresentações dos palestrantes, eu tenho textos de apoio, tenho as fotos de todas as dinâmicas que foram feitas, né? Enfim, é um material que a gente acredita que seja muito útil para o professor na vida profissional dele, né? Na sua relação com os alunos e também para o restante da escola, porque um bom professor sempre divide, partilha uma coisa boa com os demais, né? Eu quis trazer um pouquinho disso tudo para vocês, né? E cumprimentar pelo belíssimo trabalho desse programa, tá? Então, obrigado. Queremos agradecer sua presença aqui. Valeu mesmo, assim, ficou muito bom o programa. Valeu. Obrigado. Né? E sucesso no Quarto Mundo, tá? O Quarto Mundo vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com a Roseli Tardelli, falando de algo que a gente tem que encarar, o HIV. Fica aí, galera. Quarto Mundo!